Olá, estudantes do segundo ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre música barroca. Então nós temos a música erudita, manifestação artística estabelecida de forma escrita mediante combinação dos sons e seus elementos primordiais. Então nós vemos que a música erudita é aquela que ela é escrita, e nós temos seus elementos primordiais. Quais são? Melodia, ritmo e harmonia, são os principais elementos, e eles vão ser codificados, vamos falar dessa forma, mediante a notação musical. A notação musical é toda a parte escrita da música, então nós temos um registro visual da música, que é um elemento abstrato. E nós temos o período barroco. O período barroco, a princípio, ela foi considerado um período grotesco, mas depois, com a convivência, com a formação do barroco, foi colocado como algo precioso. E foi uma inovação dentro daquela música que nós tínhamos como renascentista. Então nós temos o período da história da música, que vai ser com o aparecimento da ópera. Isso nós estamos falando do ano de 1606, até a morte de Johann Sebastian Bach, que foi o maior músico do período barroco, que ele morreu em 1750. Então nós temos partes de uma ópera. A ópera, lembrando vocês que a ópera ela foi feita, a primeira ópera foi a ópera Orfeu, feita por Cláudio Monteverdi. Nós temos dentro da construção da ópera, nós temos a abertura, que é exatamente uma parte musical, que vai dar o clima exatamente para começar. Nós temos o prólogo, que prólogo já fala prólogo, antes da palavra, que ela pode ser falada ou pode ser somente musicada, vai ser no contexto mostrando como vai ser o espetáculo. Nós temos os atos são a divisão da ópera. Nós temos as cenas são quando tem um diálogo, termina aquele diálogo, vai para um próximo diálogo. Nós temos os quadros. O que é o quadro? É a mudança de cenário. Eu estou atuando nesse ambiente, eu vou para um próximo ambiente. Então mudou o quadro. E nós temos os números. Números, o que é? Os números são os números musicais, quando existe um duo, um dueto, um quinteto, um sexteto, várias pessoas cantando junto, termina aquele pedaço, aquilo ali aconteceu um número, e daí vai para o próximo número. Então sempre é o início e o final de uma música que está sendo feita naquele momento. E nós temos o quê? Nós temos recitativo, seco acompanhado. O recitativo é aquele momento que o cantor, ele não está cantando, mas ele está falando. Então ele pode falar seco, sem acompanhamento, ou com acompanhamento que o instrumento está atrás dele, dando o clima exatamente dessa recitação. Nós temos a área no momento do solo, a pessoa está falando, está cantando sozinha. Nós temos o conjunto, que é exatamente o que a palavra fala, várias pessoas acompanhando. Nós temos o coral, esse coral quando várias pessoas cantam em uníssono. Só lembrando vocês que dentro da orquestra sinfônica, a primeira vez que alguém coloca coral juntamente com a orquestra foi Johann Sebastian Bach, foi Beethoven, que ele colocou da primeira vez, e o coral antigamente era uma coisa à parte. E a ópera fez essa integração também, a integração entre grupo musical e mais uma pessoa só. E nós temos o instrumental ou sinfonia. O que é sinfonia? É quando as 4 famílias de instrumentos musicais, que é cordas, madeira, metal e sopro, todos eles estão juntos tocando com todos os instrumentos, que são em torno de 50 instrumentos. E isso é uma sinfonia, todos os instrumentos juntos. E nós temos a questão do oratório. O que é oratório? O oratório, como fala, é o conjunto da obra em si. Nós temos o compondo do recitários, que é aquela parte que você pode falar. Nós temos as áreas, que é exatamente o solo, e o coro com mais de um cantor, ou, no caso, ator, dentro da ópera. Baseava-se em histórias tiradas da Bíblia. Ou seja, nós tínhamos um contexto muito bíblico ainda, que nós estamos saindo de uma Idade Média, o Renascimento já começa a ter uma libertação da questão musical, começa um pouco de mitologia. No Barroco, já temos um apelo muito religioso, porque agora os reis e as igrejas estão trazendo o Barroco para dentro dos seus convívios, e eles pedem muito o assunto religioso. Então, por isso, essa orquestra de câmara que está tendo agora, que é uma orquestra pequena, ela está trazendo essa forma de toque. Então, nós temos a prestação musical realizada em igrejas e salas de concerto, como eu acabei de falar. E nós temos o virtuosismo. O que é virtuosismo? É quando aparecem os grandes instrumentistas. Eles começam a treinar por muitas horas, eles começam a se tornar pessoas de muita habilidade nos seus instrumentos e fazem a grande diferença no período barroco. E nós temos alguns nomes aqui como referência. E nós temos a questão do cravo piano. O piano, que ele vai vir no final do barroco, quase início do classicismo, ele vai dar uma inovação, porque o cravo, que era um instrumento, vamos que, dedilhado internamente, e já o piano ele tem martelo de feltro que bate na corda. O piano você consegue dar mais intensidade, mas o cravo, infelizmente, ele não tem como se mudar a variação dele, e o cravo não possui pedais. Então o piano tem pedais que dão mais a questão do acompanhamento, mais força, além de dar a questão de mais interpretação, e o cravo você tem uma interpretação um pouquinho mais seca, mais retinha, então não dá para fazer muita coisa. E nós temos o órgão, que é ar comprimido dentro do instrumento de teclas, que também vai fazer uma grande diferença, principal instrumento de Johann Sebastian Bach, que ele vai ser um grande virtuoso nesse instrumento, certo? Nesse vídeo nós falamos sobre música barroca, espero que vocês tenham gostado, até breve.